Ô, Renato, e Diga. por falar em elefante, o Flamengo não tá o elefante no poste nesse terceiro lugar no brasileiro, não? O elefante em cima do poste, ou seja, ninguém sabe como é que ele chegou lá. Na verdade, jogando do jeito que ele está jogando, ele não estava jogando um futebol no brasileiro para ser terceiro lugar, não. Você tem toda a razão. A sensação que eu tenho é que o campeonato também está muito irregular. Né? Irregular. Verdade. E aí. O Botafogo, né? Botafogo. O Botafogo, Renato, é o único que tem média superior a 2 pontos por jogo. Pois é. Você vê que o segundo lugar tem 23, quer dizer, é uma média inferior a 2 pontos por jogo, que são 12 rodadas, né? Quer dizer, o campeonato está muito distribuído os pontos. Olha aqui, vamos falar em percentual. O Botafogo tem 83% de aproveitamento de campeão, sem dúvida nenhuma. Acima de 70% já dá para ser campeão. O Grêmio tem 63%. Olha a diferença. São 20 pontos percentuais de aproveitamento entre o primeiro e o segundo colocado. Flamengo e Palmeiras têm 61%. E aí, a partir daí, todo mundo 58%, 55%, 52%. Ou seja, é um campeonato em que a média de pontos está sendo baixa. O aproveitamento está sendo baixo. Entendeu? E o Botafogo é a exceção. E o Flamengo se beneficiou por isso. O Flamengo se beneficiou, porque ele acabou ficando num terceiro lugar, que o futebol que ele está jogando, no brasileiro principalmente, porque o grande futebol do Flamengo jogado até agora foi na Copa do Brasil, nos dois Fla-Flus, no mata-mata com o Fla-Flu. E no 8x2 dá para botar no pacote. 8x2 foi bonito, mas era o Maringá desfalcado, né? Isso é uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem. O Maringá, que veio jogar o segundo jogo com o Flamengo, é bom lembrar, tinha 4 ou 5 desfalques de titulares importantes que foram vendidos. Jogadores que foram vendidos porque chamaram a atenção no primeiro jogo. Exatamente. Depois do primeiro jogo foram vendidos e não vieram. Então, eu concordo com você. O aproveitamento do Flamengo, não. Se você dissesse assim, você só viu os jogos do Flamengo. Vamos pegar um cara, um Marciano, que chegou aqui, você botou em frente da televisão, disse, você vai ver todos os jogos do Flamengo no brasileiro. Aí o cara vê. Aí você diz, agora você não sabe quais são os outros resultados. Em que lugar está o Flamengo? O cara não ia dizer terceiro nunca. Nunca. Ia botar de sexto para baixo. Mas o que interessa é que está lá. Conseguiu estar. Tem que agradecer aos outros também por onde ele está. E tem condições. O Flamengo é candidatíssimo ao título brasileiro. Se o São Paulo ajeitar minimamente esse elenco com os reforços que ele vai receber, ele é candidatíssimo ao título brasileiro, independentemente de quem estava disputando com ele. E o Botafogo é esse incógnito agora do Luiz Castro. Se tivesse mantido os 7 pontos que ele tem de vantagem, eu lembrando assim, eu só me lembro de 2 times. Eu não sou PVC, então não tenho os números exatos, mas eu tenho a lembrança dos campeonatos. Teve 2 times que eu me lembro que viraram o turno com uma boa folga e que depois caíram, despencaram. Um Grêmio do Celso Roth, não vou me lembrar o 2008. ano. 2008. O André tem foi o tri do São Paulo. Exatamente. E que o Grêmio fez um primeiro turno avassalador e despencou, e aí começou aquela brincadeira com o Celso Roth, que ele é coca 2 litros, né? Ele começa cheio de gás, depois da metade ele perde o gás. Na verdade, ele perde o grupo, né? Pois é. Quase sempre é assim. Exatamente. Caso que me parece está começando a acontecer com o Diniz, hein? Não espalha, não. Mas, enfim. E o outro campeonato, peraí, eu estava com os 2 na cabeça. 2009, Palmeiras. 2009, Palmeiras. Exatamente esse. 2009, Palmeiras. Que teve aquele campeonato. 2 grandes exemplos. O Grêmio, pelo menos, foi vice, né? O Palmeiras nem Libertadores pegou. Palmeiras chegou em 5º lugar, rapaz. Eu me lembro disso. Perdeu para o Fluminense na última rodada e perdeu a vaga na Libertadores. E eu me lembro de um bem amigos que o Muricy disse que perdeu aquele campeonato porque perdeu o volante. Como era o nome do volante? Cleber Xavier. Não, acho que era o Pierre. O Pierre. Acho que era o Pierre. Ele disse, eu perdi o Pierre desmontou o grupo. Meu caro Mura, sou teu fã, mas um jogador só desmontar o time, se fosse o Zico, até podia ser, mas o Pierre não é o caso, né? Era um bom jogador, mas você vê que nunca foi a seleção, nunca foi nada de excepcional. Era um bom volante. Mas, enfim, são esses 2 anos, 2008 Acho que 2009. Não era Kleber, não. Era outro jogador, era um camisa 10 que jogava direitinho, estava numa grande fase nesse Palmeiras aí, ele se machucou e aí o time realmente caiu. Mas nada que justifica aquilo.
O jogador que o Muricy falou foi o Pierre. Ele disse, perdi o Pierre e desarmou o time. Enfim. O Muricy adorava um volante, né? 3 zagueiros e um volante, né? 3 zagueiros e um volante. Era o estilão dele. E bola na área. Agora, são 2 únicos, vamos assim dizer, exemplos recentes que eu me lembro. Tem um exemplo do Flamengo, mas que eu acho que não chegou a durar o turno inteiro, que é exatamente o Flamengo do Caio Júnior. Caio Júnior também, 2008. Também 2008? Ele chegou a disputar a liderança com o Grêmio. Exatamente. E o São Paulo lá atrás. Ele também, começou com toda a corda. Foi também depois do América do México, foi aquela história, brasileiro é obrigação, faixa na arquibancada, tudo. E ele começa muito bem. Ele começa o campeonato muito bem. Mas depois também perde o gás e vai descendo.